Hello, hello, God's people. How's it going over there, guys? Hoje eu trouxe uma aula muito top, muito especial para vocês. Na verdade, esta é a primeira aula de uma série de 4 vídeos que eu preparei para vocês. E nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, eu trouxe para vocês, um tempo verbal chamado Present Simple. Não somente esse vídeo é de tempos verbais, tem os outros 3 vídeos também serão de tempos verbais. Esses 4 vídeos vão te ajudar a desenvolver um pensamento em inglês e a desenvolver a sua comunicação a partir de hoje. Se vocês seguirem tudo que eu disser para vocês nas dicas bem simples, é bem fácil demais de usar o que eu vou mostrar para vocês aqui e de aplicar para que vocês consigam desenvolver a comunicação em inglês a partir de agora. Mesmo você que não sabe nada, está no absolutamente zero no inglês, hoje você que é iniciante vai conseguir desenvolver isso aqui. O que eu recomendo para que vocês internalizem essas formas, esse pensamento, para que vocês utilizem o que eu vou mostrar para vocês aqui, assistam esse vídeo, não somente ele, mas os outros 3, várias e várias vezes, até vocês entenderem como é simples, como o inglês realmente é uma coisa simples e começar a se comunicar neste idioma, ok? É muito mais fácil, eu garanto para vocês que é muito mais fácil que o português. O português é porque nós já sabemos do português, já está aqui, nós não fomos para a escola para aprender a falar português, mas eu garanto para vocês que a questão verbal ainda é muito mais fácil no inglês do que no português, beleza? Então bora para a aula e é rápida e direta. Então aqui, nesse primeiro vídeo dessa série de 4 vídeos, nós temos aqui o Present Simple. Começaremos por ele, porque através desse vídeo, através dessa aula, nós entenderemos o restante das outras aulas. Se você entender e aplicar o que eu vou mostrar para você aqui nesse primeiro vídeo, os outros 3 já vai ser muito claro. As outras 3 aulas que vai ser nos próximos vídeos, vai ficar muito mais fácil de você já entender, compreender e aplicar o desenvolvimento da sua comunicação em inglês, beleza? Então o que é de fato Present Simple? Present Simple é um tempo verbal, como mesmo ele diz, que é um presente simples. Então aqui a gente vai conseguir desenvolver uma comunicação no presente, no agora, no já, ok? No diálogo com a pessoa. Então aqui eu separei para vocês alguns verbos, para a gente usar como exemplo, e a gente vai conseguir construir algumas situações diferentes, beleza? Mas para começar, certo? Eu tenho aqui 3 verbos, ok? 3 verbos que eu chamo esses 3 verbos de verbos de necessidade, São verbos, eu até chamo também, carinhosamente de verbos egoístas, entre aspas. Por que verbos de necessidade ou verbos egoístas? Porque esses 3 verbos, ok? O verbo want, ok? Verbo want, verbo have, ok? E o verbo need. Esses 3 verbos são verbos que nós geralmente usamos em várias situações em português, ok? Por exemplo, o verbo want, o primeiro verbo aqui, esse verbo want significa querer, é o verbo querer, ok? O verbo have é o verbo ter e o verbo need é o verbo precisar. Por isso que eu chamo eles de verbo de necessidade, porque toda vez que nós queremos algo, nós vamos usar esses 3 verbos. Beleza? Então, para ficar um pouco mais simples, para aplicar e visualizar a prática de como vocês vão fazer isso, ok? Nós vamos fazer o seguinte, vamos montar algumas questões, tá? Eu acredito firmemente que vocês, já sabem um pouco, o que significa essas palavras aqui, ok? Eu acredito que essas palavras para vocês é bem simples, ok? Eu acredito que todo mundo sabe o que é I significa eu, ok? You, você, He, ele, she, ela e it para objetos, Ele e ela para objetos, ok? And we, somos nós, ok? You, vocês, no plural, certo? E they, eles e elas, ok? Acredito que até aqui todo mundo já sabe essas coisas, já viu na escola. E não há necessidade de eu explicar o que de fato são esses pronomes, beleza? Esses pronomes pessoais, Eu, você, ele, ela, ele e ela para objeto, que é o it, nós, we, you, ok? E they, beleza? Até aqui tranquilo, Acredito que sim. Então é o seguinte, ó, nós temos aqui os 3 verbos
que eu falei para vocês, que é os verbos de necessidade, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, para que a gente possa entender e já começar a construir a nossa comunicação em inglês, ok? Com esses verbos de necessidade, nós temos aqui os pronomes e nós vamos usar um verbo aqui para a gente começar a entender como vai funcionar essa construção bem simples do nosso inglês, da nossa comunicação em inglês, ok? Então nós temos aqui, ó, o I, ok? Se o verbo want é o verbo querer, então I want, ok? Eu quero, ok? And you, para você que é bem do iniciante mesmo, né? You want, você quer. E assim sucessivamente, você vai simplesmente montar uma frase. Ela quer, né? She want, né? He want, né? It want, né? We want, ok? You want and they want. Beleza? Tranquilo até aqui, beleza? Não é difícil, é muito simples e é bem fácil, ok? Eu acho que até aqui não tem dúvidas nenhuma, né? Até aqui está tranquilo, ok? Não há dúvidas alguma em relação à montagem dessa estrutura bem, mas bem simples de verdade, pessoal. Beleza? Aí também a mesma coisa, se você tem alguma coisa, como é que você se expressaria eu tenho alguma coisa? Simplesmente usaria o verbo have, ok? Eu tenho alguma coisa, né? Eu tenho, né? I have, you have. Porém, pessoal, quero chamar a atenção de vocês. Atenção nessa questão aqui, ok? Quando nós estamos falando de he, she, it, né? De he, she e it, esses três pronomes são um pouquinho mais especiais. Eles são meio que VIPs, vamos dizer assim, né? Eles são um pouco diferenciados. Quando nós estamos falando de he, she, it, os verbos, né, se tratando de verbos, eles se modificam um pouco, tá bom? Então, eu estou trazendo essa atenção para vocês verem isso, ok? Que quando nós estamos usando o verbo have para I have, you have, we have, né? You have e they have, ok, o verbo ele permanece. Mas para especificamente, né, he, she e it aqui, ok, eles são diferenciados, né? Os verbos eles se modificam. No caso de verbos regulares, eles permanecem o mesmo, mas no caso de verbos irregulares, eles se transformam, tá? Eles ficam diferenciados. No caso aqui do verbo have, né? No nosso caso aqui. E quando é os verbos regulares, no caso do want, né, que é o verbo querer, simplesmente você acrescenta aqui um S aqui no final, beleza? Então só queria trazer essa atenção para vocês em relação aos verbos, beleza? Então bora lá voltar para a aula. We have, nós temos, you have, vocês têm e they have, beleza? Não há segredo, não há dificuldade em relação a isso, certo? A mesma coisa o verbo need, beleza? Você vai seguir a mesma sequência, o mesmo exemplo dos outros dois verbos que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Tranquilos? Então é o seguinte, já compreendido, né, essa questão dos verbos, tá? Vocês simplesmente vão fazer o seguinte, vamos montar aqui uma situação. Então eu separei para vocês esses verbos aqui, tá? Para a gente poder construir agora a nossa comunicação em inglês. Se você tiver alguma dificuldade em pronunciar essas palavras, clica nesse card onde eu tenho uma aula mostrando como você vai aprender a pronunciar de forma correta e clara, né, em relação à pronúncia, né? Sempre falo que o importante aqui na aula de inglês, né, quando você está começando, está no início do inglês, é você ter a preocupação em pronunciar de forma correta. Não recomendo que você use o Google Translator, ok? O Google Translate. Porque o Google Translate ele é um lugar onde você tem sim, né, a possibilidade de descobrir a pronúncia e também a tradução. Porém, a pronúncia ela é robótica, né? A pronúncia ela é robótica. Então, não recomendo você usar o Google Translate para aprender as pronúncias. Eu recomendo que você clique nesse card, ok, que eu mostrei para vocês e assistam essa aula sobre como aprender a pronúncia de forma correta com voz humana, beleza? Então aqui voltando para nossa aula, nós temos esses verbos que eu separei para vocês e os 3 verbos necessidades que estão aqui, beleza? Então para a gente montar uma frase bem simples, ok? Eu
quero fazer algo, eu tenho necessidade de fazer algo, ok? Então vamos supor aqui, eu quero entender. Como é que eu construiria essa frase? Eu quero entender. Qual desses verbos, né, vocês já entenderam que você vai usar, obviamente, né, quando você quer se expressar que você quer entender? É o verbo want, ok? O verbo want é o verbo que você usará, I want. Só que tem um detalhe, quando você está usando um verbo, certo? No começo, né? E quando você está se expressando eu quero entender, nós temos o que aqui? Dois verbos. Então, se nós temos dois verbos, nós temos que usar uma partícula, que é essa partícula aqui, ó, to, ok? Essa partícula to. E essa partícula, e não é to, de espirrar, é to, tá? É como se fosse falar o tu em português, só que um tu mais fresco, né? To, ok? To, alright? Então aqui, para a gente falar que nós queremos entender, eu quero entender, você vai construir dessa forma, né? I want to understand. I want to understand. I want to understand. Ok? I want to understand. E se você quiser mudar, né? Você não quer entender. Ok? Você tem que entender. Como é que você faria agora? Só trocaria o verbo. Colocaria aqui o verbo have. Ok? O verbo have. Né? I have to understand, né? Eu tenho que entender. I have to understand. Eu tenho que entender. E se você fazer de uma forma diferente, não somente falar que você tem que entender, mas você tem que enfatizar, eu preciso entender. Como é que você construiria? Simplesmente usando o verbo need, ok? I need to understand. I need to understand. I need to understand. E para você falar, você precisa entender, simplesmente você vai fazer o seguinte, vai pegar os três verbos, né? Vai pegar essa mesma construção que você já aprendeu, que você já entendeu, e simplesmente colocar aqui, ok? You need, né? You need to understand. You need to understand, ok? A mesma coisa, opa, deixa eu só puxar para cá. Aqui, aí. Beleza? Não adiantou muita coisa, mas é isso aí. Aí, beleza? A mesma coisa se você for fazendo o seguinte, se você precisar falar em inglês, né? I need, como é que você vai se expressar? Eu preciso falar em inglês. Simplesmente você vai pegar a expressão, né? Vai trocar o verbo aqui e colocar o verbo falar, que é o speak, né? Você vai falar simplesmente I need to speak, ou então eu tenho que falar, né? I have to speak, ou então, né? I want to speak. Eu quero falar, ok? O que você quer falar? Então existem várias situações. A partir daqui, a partir desse momento, né, daqui para frente, ok? Daqui para frente, tudo que você vai precisar é construir vocabulário. A estrutura é essa aqui. Viu só como não há dificuldade, não há mistério, não há fórmula mágica. É bem simples para você começar. Eu digo para vocês, começar a se comunicar em inglês, a pedir algo, né, a se expressar. É bem simples. Por exemplo, nesse caso aqui, I want to speak. Ok? O que você quer fazer? I want to speak English, certo? Você quer falar em inglês. Então, como é que você diria isso? Simplesmente você colocaria, deixa eu só copiar essa parte, esse texto aqui. Simplesmente você colocaria aqui, ok? I want to speak, né? I want to speak English, ok? I want to speak English. Olha aí, ok? I want to speak English. Que é uma frase que todo mundo fala e geralmente nós usamos em português essa mesma frase, ok? Essa mesma frase nós também temos em inglês, que é eu preciso falar com você. Como é que diria eu preciso falar com você em inglês? Simplesmente você faria essa forma aqui, ó, ok? I want to speak with you, ok? With é com, tá? With, ok? I want to speak with you. Então a frase ficaria assim, né? With you. Então para você falar qualquer situação com você, você vai falar dessa forma. With, né? With, ok? Aqui, ó. Esse é o com no inglês, ok? With you, ok? With you. Então é desta forma. Então para você usar a expressão, né? Para você se
comunicar, dizer para a pessoa que você precisa falar com ela, né? I want, né? No caso, você quer falar com ela, I want to speak with you, ok? I want to speak with you. I want to speak with you. Um outro segredo que eu falo nessa aula de pronúncia, né? Eu falo que você, para internalizar bem claro, né, a pronúncia do inglês, você precisa repetir várias vezes e estar constantemente se expondo ao inglês. A mesma forma é essa frase, por exemplo, para você internalizar ela no momento que você vai precisar se expressar, falar, né, que você quer falar com uma pessoa, simplesmente internaliza, pratica essa frase repetidamente, né, falando na sua mente, né, I want to speak, né, I want to speak with you, I want to speak with you, I want to speak with you, I want to speak with you. Dessa forma você vai internalizar na sua mente e você nunca mais vai esquecer. E a mesma coisa como eu mostrei no início, certo? Caso você queira se expressar diferente, você não quer falar com a pessoa, você precisa falar com a pessoa, então I need to speak with you. Você não precisa falar, você tem que falar com a pessoa, né? I have to speak with you. I have to speak with you. Ok? Então, olha só as situações que a gente pode construir, né, em contextos diferentes. Eu não quero apenas falar com a pessoa, ok? Eu não quero apenas falar com ela. Eu quero andar com ela. Eu tenho outro verbo aqui. Eu posso simplesmente tirar o verbo. Olha só a importância de você ter um vocabulário. Eu sempre enfatizo isso. É impossível você se comunicar, não somente no inglês, mas em qualquer idioma, se você não tiver vocabulário. Você precisa focar em construir vocabulário. Eu falo para todos os meus alunos, é muito importante você focar em construção de vocabulário, porque a partir do momento que você expande o seu vocabulário, já não há limites para você se expressar, já não precisa mais pensar em coisas gramaticais, né, ou pensar gramaticalmente, né, você simplesmente consegue se expressar, ok? Então, no caso, você não tem que falar com a pessoa, você não quer falar com a pessoa, né, você quer, na verdade, andar com a pessoa, né, I want to walk with you, I want to walk with you, ok? Beleza? Então, esses são algumas coisas, né, alguns casos que a gente consegue aí usar, certo? Para montar frases e conseguir nos expressar em inglês. Você só precisa, como eu falei, ter vocabulário. Olha quanta coisa você pode montar com esses verbos que eu trouxe para vocês, né? Olha quantas situações diferentes você pode montar simplesmente usando esses verbos. I have to walk, né? Eu tenho que andar, né, com você. I have to walk on the street, né? I have to walk on the water, né? If you are Jesus, né? Or disciple, or something like this. Ok, beleza? Eu disse se você, né? Eu tenho que andar sobre as águas, né? Se você for Jesus, né? No caso, discípulo de Jesus, né? Ou alguma coisa assim, nesse sentido, né? Se você crê com toda a sua fé, beleza? Então é o seguinte, ó. Então olha só quantas situações nós conseguiremos montar com esses verbos, por exemplo, né? Ó, I have. Ok? Eu vou até colocar aqui os outros verbos aqui na parte aqui de cima para você entender o quanto, né, de possibilidades nós conseguiremos montar, né, com essas situações e com esses verbos aqui, ok? Então, ó, eu quero, né? Eu tenho que andar, né? I want to walk, né? I want to speak, né? Ou I have, né? I have to speak, I want to speak, I need to speak, ok? Aí eu preciso saber, como é que eu falo? Eu preciso saber. Para você falar eu preciso saber, você vai usar o verbo know, ok? Verbo know, ok? I have to know, eu tenho que saber, ok? Como é que você falaria? Eu tenho que saber falar inglês. Então você vai falar dessa forma, olha quanta coisa dá para construir. I have to know, né? Eu tenho que saber. Aí você vai usar mais uma partícula dessa, porque são verbos que estão na sua forma infinitiva, então você vai precisar usar aqui, ok? Nesse caso, tá? Exatamente nesse caso. I have to know to speak o que? English, ok? Eu tenho que saber falar inglês. Essa é a frase. É bem simples, você conseguir se expressar é bem simples, ok? I want to know to speak English, ok? I have to know to speak English, I have to know to speak English, I have to know to speak English. Quando você faz essa repetição
é muito fácil para você internalizar. Quando você estiver no momento certo, né, numa certa situação, você vai conseguir se expressar sem pensar com muito esforço. Simplesmente vai fluir da sua mente, né, pela sua boca, ok? Beleza? I have to know to speak English, ok? Eu preciso saber falar inglês. Como é que eu falaria? Eu preciso saber falar inglês. Só trocar o verbo. É bem simples. Simplesmente você troca o verbo, ok? I need, né? I need to know to speak English, ok? Olha quantas outras situações podemos construir. Ok, deixa eu tirar esses verbos aqui. Acertar os verbos nos lugares certos. Olha quantas situações conseguiremos, né, montar aqui ou construir com esses simples verbos. São diferentes situações, né? Mas lembrando que com esses três, os três verbos básicos, bem básicos mesmo, nós conseguiremos montar várias outras situações, né? I need to know, eu preciso saber, ou I want to know, eu quero saber, ok? Aqui, por exemplo, ó, eu preciso fazer. Como é que falaria? Eu preciso fazer. I need to do. I need to do. Ok? Então, olha quanta coisa interessante, né? I need to do. I need to wash. Eu preciso lavar. O que você precisa lavar? Ah, eu preciso lavar o meu carro. Como é que falaria? Eu preciso lavar o meu carro. I need to wash, né? I need to wash my car. I need to wash my car. Ok? Olha aí, ó. I need to wash my car. Beleza? Aí, ó. Frase simples, frase que você consegue, né, usar no seu dia a dia, que você precisa usar no seu dia a dia, e são frases que são simples, bem simples de ser montadas, ok? Se você, de novo, tem dificuldade na pronúncia, né, assista o vídeo, né, esse vídeo aqui no CAD, para que você consiga pronunciar de forma correta, não de forma brasileirada, nem de forma robótica, mas né, fazendo, né, com que a sua pronúncia seja parecida, bem próxima com a voz, né, com a pronúncia de um nativo, né? I need to wash my car. I need to wash my car. I need to wash my hands. Né? Preciso lavar as minhas mãos. É como eu disse, você precisa entender que você precisa construir um vocabulário, né? Você precisa construir o vocabulário. I need to wash my hands. Né? Ou então, por exemplo, eu quero lavar as minhas mãos. I want to wash my hands. Como é que você conseguiria se expressar para falar para a pessoa que ela precisa, né, lavar a mão dela, né? Ok? Você simplesmente trocaria aqui o verbo, né, want, né, por need, né? You need to wash, né? E no caso aqui não é my hands, e sim your hands, ok? Your hands, your hands. Beleza? Você precisa lavar suas mãos, né? Your hands no plural, ok? Ok? Né? You need to wash your hands. You need to wash your hands. Olha só como é simples. Olha só o tanto de coisa que nós já fizemos até esse presente momento. Beleza? Outra coisa. Ok? Deixa eu deletar isso aqui. Outra coisa, né? Não somente essas situações, mas várias outras, né? I need to do, né? You need to do. Você precisa fazer, né, isso ou aquilo, né? Olha só uma frase qual você consegue montar e se expressar usando, né, uma situação aqui, ó, que você, né, dizer para a pessoa, você precisa fazer isso com ele, né? Você precisa fazer isso comigo, né? You need to do this with me, né? You need to do this with me. E se você fosse fazer ao contrário, se você fosse dizer, né, de você mesmo, né, falando para uma segunda pessoa que ela precisa fazer isso com você, você simplesmente faria assim, ó, né, I need to do this with, né, e trocaria aqui o me, no caso, né, por you, ok? I need to do this with you. I need to do this with you. Ok? Beleza? Olha aí que interessante o que nós podemos fazer e construir com simples frases. Para vocês verem como é simples e é bem fácil, eu quero que vocês façam o seguinte, né? Eu quero que vocês prestem atenção que vocês têm que ter a base, ter a estrutura, ter a fundação. E essa aqui é a fundação. Se você já tem, né, e entendeu que o uso dos verbos aqui é simplesmente desta forma, não há segredo. Se você tiver essa fundação, você já consegue construir várias outras situações, entenderam? É bem simples. I need to alguma coisa, eu preciso
alguma coisa, né? Por exemplo, como eu falo, eu preciso ter, ó, você já pode usar até os dois verbos, né? Um dos dois verbos de necessidades, né? I need to have. Eu preciso ter o quê? Um carro. Eu preciso ter um carro. Como é que falaria? Eu preciso ter um carro, né? I need to have a car, ok? I need to have a car. Aí, ó. I need to have a car. Esse aqui, essa particularzinha aqui significa um ou uma, ok? I need to have a car. Eu preciso ter um carro. Olha só que simples, é bem simples mesmo. É como eu falei, né? Present simple, é presente simples. Então não há segredo. Então eu creio que a partir de hoje você já consegue, né, desenvolver aí a fala de vocês, beleza? Simplesmente com isso que eu acabei de mostrar, ok? Né? Que mais? Olha só um outro verbo interessante, né? Eu preciso ouvir, né? Como é que fala ouvir em inglês? Deixa eu organizar os verbos aqui rapidamente. 1, 2 e 3, 4 e 5. Eu preciso, né, ouvir. Como é que falaria, né? Eu preciso ouvir. I need, né? I need to listen, né? Eu preciso te ouvir. I need to listen, né? I need to listen you. I need to listen you. Eu preciso te ouvir, né? I need to listen you, ok? Olha só que interessante. Tem uma frase aqui que eu separei para vocês verem, ó. Né? Essa frase aqui é interessante e olha só, eu vou mostrar para vocês no vídeo como realmente um nativo fala essa frase, ó. Né? You need to listen to me. Você precisa me ouvir. É uma frase que nós usamos também em português. Ei, você precisa me ouvir. Ei, você precisa me ouvir. You need to listen to me. Olha só que interessante como realmente o nativo se expressa usando essa frase bem simples, né? You need to listen to me. Você precisa me ouvir, né? Vocês, alunos, precisam me ouvir e entender que o inglês ele é simples, beleza? Vamos ver aqui a frase, né? Numa nativa, né? Uma americana falando, né? You need to listen to me, ok? Vamos dar uma olhada. You need to listen to me. 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 Então, quando você faz essa repetição da frase, né? You need to listen to me. Você está internalizando. Eu expliquei isso no vídeo, né? Sobre a pronúncia de vocabulários, ok? Eu explico que existe uma técnica chamada sombra. Essa técnica sombra nem nada mais, nada menos que é imitar o nativo, como ele realmente fala, né? You need to listen to me. You need to listen to me. E quando você faz essa repetição mais rápido, é o caminho mais rápido, pessoal, é o caminho mais rápido. Você internaliza. Esse é um dos grandes segredos para você internalizar e aprender a falar inglês o quanto antes, o mais rápido possível, ok? Então como é que fala, né? Você precisa me ouvir. Listen to me. You need to listen to me. Viu só o quanto é importante nós fazermos a repetição para que a gente possa internalizar a frase e aprender o inglês de forma muito mais rápida, certo? Muito mais fast. I think 5 times fast, ok? 5 vezes mais rápido, beleza? Então olha só que interessante como eu vou me expressar aqui, dizer que eu tenho um mau pressentimento sobre isso, né? É desta forma, I have a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. Vamos ouvir o nativo falando. I have a bad feeling about this. 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 Então é desta forma que você se expressa. I have a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. Repitam e vocês conseguem internalizar. Para falar eu tenho um mau pressentimento, simplesmente vai falar I have a bad feeling. Eu tenho um mau pressentimento. I have a bad feeling. Eu tenho um mau pressentimento. Então, voltando aqui para nossa aula, nós temos essas construções que é bem simples. Eu espero que vocês tenham entendido como fazer isso, né? Como construir, né, a sua comunicação do zero a partir de hoje, certo? Simplesmente usando esses verbos que eu trouxe para vocês, né? E usando também principalmente esses verbos de necessidades, né? Como eu chamo carinhosamente de verbos, né, egoístas, né? Os verbos selfish, ok? Beleza? Nós temos aqui então nosso present
simple. Present simple, nós estamos afirmando. Como nós faríamos agora a parte de negação? Vamos ver agora na próxima parte.